As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, confirmou a apreensão de 3 aparelhos detectores de radar que se encontravam instalados em 3 veículos nos concelhos de Torres Novas, Santarém e Almeirim. No decorrer da operação, direcionada para a fiscalização rodoviária de controle de velocidade, os militares da GNR detectaram 3 viaturas a circular na A23, em Torres Novas, na A1, em Santarém, e na A13, em Almeirim, viaturas que tinham instalados aparelhos detectores de radar. Os condutores foram identificados e elaborados os respectivos autos de contraordenação. A GNR alerta que a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de aparelhos destinados à detecção ou registro de infrações é sancionado nos termos do Código da Estrada com uma coima de 500 a 2.500 euros e com a perda dos objetos. Importa reforçar esta indicação. A limpeza de terrenos deve ser efetuada até 30 de abril. Caso contrário, incorre numa contraordenação que pode traduzir-se no pagamento de coimas. Os singulares ficam sujeitos a um valor até aos 5.000 euros, enquanto que para as empresas esse valor poderá ascender aos 10.000. Recorde-se que é obrigatório fazer limpeza e corte de árvores 100 metros à volta das aldeias, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários. Os jardins devidamente mantidos e as áreas agrícolas, exceto se estiverem em pousio ou forem pastagens permanentes, não estão obrigados ao cumprimento das medidas anteriores. Rádio ERTE, a primeira a informar. Houve dura troca de argumentos na recente Assembleia Municipal de Tomar por ocasião de um pedido de explicações de João Tenreiro, eleito do PSD, em torno de uma moção aprovada por unanimidade em 2021 a recomendar a realização de uma auditoria externa às contas da Tejo Ambiente. O social-democrata quis um ponto de situação sobre essa fiscalização, lamentando que até hoje não se saibam os resultados, advertindo que Hugo Cristóvão, enquanto responsável pelo maior acionista daquela empresa, assim o deveria exigir. O senhor, quando estava aqui da primeira vez, como Presidente de Câmara, não como Presidente substituto, mas já como Presidente de Câmara, eu perguntei-lhe sobre a auditoria à Tejo Ambiente. A auditoria foi aprovada por unanimidade, portanto, com os votos do seu partido a favor, no mandato passado. E ainda era Presidente dessa Assembleia Municipal o senhor Professor José Pereira. E até hoje ainda não sabemos os resultados dessa auditoria. Senhor Presidente, eu quero lhe perguntar, agora sim, formalmente, porque o senhor respondeu-me com arrogância a dizer não sei. E eu não retorqui porque o senhor estava no princípio e eu acredito que a sua antecessora não lhe desse conhecimento de tudo. Mas o senhor como vogal da Tejo Ambiente, o senhor Presidente, como representante do maior acionista, já devia, peço desculpa, utilizar este termo. Mas foi um termo que o senhor utilizou, infelizmente, numa reunião de Câmara. O senhor já se devia acotovelar para entrar nas instalações da Tejo Ambiente, acotovelar-se e pedir por esta auditoria. Porque é o dinheiro de todos os contribuintes que está em causa. Eu não tenho problema nenhum de se acotovelar, Sr. Presidente. Até estamos a fechar a liberdade. O senhor até pode colocar o cravo vermelho na lapela e exigir essa liberdade por parte da Tejo Ambiente. Exigimos o cumprimento de uma moção da Assembleia Municipal que foi aprovada por unanimidade para que nos desse a auditoria sobre as contas da Tejo Ambiente. Porque neste momento, se formos a ver, qual é o resultado prático ao fim de 5 anos? Quase nenhum. Portanto, Sr. Presidente, o senhor tem força, gosta de se mostrar, gosta de ter soundbites. Tenha um soundbite também sobre a Tejo Ambiente e sobre a falta de auditoria, que é isto que nós aqui exigimos. Hugo Cristóvão limitou-se depois a responder com um não sei. Estamos sempre a aprender toda a vida e já aprendi 2 coisas hoje. Uma até sobre mim mesmo. A primeira, que responder a uma coisa com não sei é ser arrogante. Confesso que fiquei surpreso. Foi de facto algo novo e, portanto, sobre auditorias vou voltar a dizer não sei. Faça um requerimento, Sr. Deputado. Faz tantos. E a segunda coisa é que eu procuro soundbites. Confesso que eu não tinha essa noção sobre mim mesmo, mas pronto, acredito que possa existir essa percepção, porque, como também já falámos, a realidade é muitas vezes diferente daquela que se percebe e, portanto, digo apenas isto. João Tenreiro acusou depois o Presidente da Câmara de Tomar de arrogância, considerando que o eleito do PS tem a obrigação de responder à Assembleia. Responder não sei não é arrogância. Responder não sei é humildade.
Agora, responder não sei, da forma como o senhor respondeu, é arrogância. E o senhor Poutine insistiu com essa arrogância. Não sei, mas digo-lhe já, o senhor, se não sabe, devia saber. Porque isso é a questão. O senhor, como maior acionista e como há uma deliberação desta Assembleia, é exigível que o senhor saiba. E é exigível que esta Assembleia lhe pergunte e que o senhor tenha a obrigação de responder a esta Assembleia, a obrigação sua de responder a esta questão, que diligências faz para saber a propósito como é que está o estado de uma auditoria onde nós gastamos, não é assim questões, é bastante dinheiro. Portanto, responder não sei da forma como o senhor respondeu é arrogante. Por Tomar, PSD exige saber resultados da auditoria até Tejo Ambiente. Está em causa uma moção que foi aprovada em 2021. Rádio Hertz. Informação. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 446 ocorrências no decurso do mês de março, o que se traduz numa média de 14,38 saídas por dia. Ainda segundo os dados fornecidos pelos serviços municipais de proteção civil, como é normal, as emergências pré-hospitalares foram a situação com maior número de chamadas, no total de 364, seguindo-se 40 assistências à população, 19 acidentes, 10 compromissos de estruturas, 5 intervenções em conflitos legais, para além de 4 incêndios urbanos e outros tantos de âmbito rural. Comparativamente com fevereiro último, houve assim um claro acréscimo de ocorrências, precisamente de 366 para as 446 de março. Ainda estão em curso trabalhos preparatórios para a concretização da colocação de videovigilância em alguns pontos da cidade de Tomar. Francisco Tavares, eleito do CDS na Assembleia Municipal, pediu explicações ao Presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, recordando que o processo já decorre desde agosto de 2022, mas, até agora, sem certezas quanto ao número de câmaras e em relação aos locais onde as mesmas serão instaladas. Francisco Tavares referiu-se a uma medida dissuasora que pode inverter algum sentimento de insegurança no Conselho. Fiz um requerimento em fevereiro de 2023 e foi-me respondido pela Câmara que estava desde agosto de 2022 a trabalhar com a Polícia de Segurança Pública para alargar o número de câmaras em Tomar. Sabemos também que dia 15 de novembro foi assinado um protocolo entre a Câmara e a Polícia de Segurança Pública para a instalação dessas câmaras. A pergunta que lhe faço é: em que ponto de situação é que está? Quantas câmaras é que estão planeadas? Em que locais? Já temos os equipamentos? Não temos? O que é que está a ser feito nesse sentido? Uma vez que, como o meu colega João Terreiro aqui disse, uma coisa é a segurança, outra coisa é o sentimento de segurança que se vive e, efetivamente, Tomar não é exceção àquilo que também está a acontecer e, efetivamente, o sentimento de insegurança tem-se falado recorrentemente neste Conselho, mas também na degradação, inclusive, do espaço público, com um conjunto de grafites, etc., que um sistema de videovigilância não resolveria, mas certamente poderia servir como medida dissuasora. Hugo Cristóvão disse então que os técnicos de informática da Câmara têm reunido com a Polícia de Segurança Pública, sendo que o objetivo passa por ir ao encontro do que é proposto pelas autoridades, ainda que falta deferir a capacidade tecnológica e financeira do município. Portanto, na sequência do protocolo que foi assinado, os trabalhos preparatórios têm estado a decorrer, portanto, na prática, têm existido reuniões de trabalho entre a PSP e os nossos técnicos, essencialmente do Gabinete de Informática. Sei que ainda esta semana decorreu mais uma dessas sessões de trabalho, que basicamente consistem no encontro entre aquilo que são as propostas da PSP e a nossa capacidade, em termos de meios tecnológicos e também financeiros, para ir ao encontro àquilo que nos vai sendo proposto. Portanto, no fundo, está a ser composta a rede dessas câmaras que passarão a estar na cidade, em vários locais, e até porque parte delas nós já dispomos delas, portanto é só uma questão de as pormos ativas, não só colocá-las nos locais, mas ativá-las. Portanto, não é tanto esse o problema, é efetivamente que esses locais estejam de acordo com aquilo que a PSP vai indicando. O objetivo da videovigilância é, claro, a proteção da segurança de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. A Câmara de Tomar tem precisamente como prioridade a colocação de videovigilância no centro histórico, onde se irá incluir a chamada zona desportiva e ainda o Jardim do Monchão,
entre outras artérias próximas. Já a PSP, por aquilo que também foi apurado pela nossa redação, também quer atenção redobrada nas entradas-saídas da cidade, locais estratégicos para perceber movimentações de quem possa estar ligado a atividades ilícitas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Eis os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente. O armazenamento da Albufeira de Castelo do Bote está agora nos 96%, com registro para uma queda de 3% relativamente à última semana de avaliação. Esta diminuição, claro, explica-se sobretudo pelos últimos dias de sol, com temperaturas altas para a época primaveril. No entanto, comparativamente com a realidade de há um ano, o total acumulado é superior em cerca de 7%. Ainda segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, falta cerca de 1 metro para que a barragem de Castelo do Bote possa atingir o máximo da sua capacidade, fixada em 120 metros. Rádio Hertz, informação. Alunos dos 2 agrupamentos de escolas do Concelho de Tomar viveram uma experiência diferente, precisamente com a participação na Assembleia Municipal Jovem, reunida com o tema Viver Abril na Educação, caminhos para uma escola plural e participativa. Espaço para a presença de estudantes do 2º ciclo do ensino básico, assim como do secundário e profissional. A iniciativa tem como objetivo dar a conhecer a forma como funciona a Assembleia Municipal, este ano com o debate de um tema relacionado com os 50 anos do 25 de Abril. Vasco Marques, que integra a mesa daquele órgão, falou à ERT sobre a iniciativa e qual a importância para os jovens. Vejo que os jovens se dedicam aos temas, às propostas que trazem, debatem de forma até acesa as temáticas que são aqui abordadas, que são para a sua importância, para a gestão da coisa pública, daquilo que os afeta a eles diretamente. Portanto, vejo isso a importância. No que diz respeito ao 25 de Abril, parece-me para mim de extrema importância, porquanto, vejamos, se nós hoje não tivéssemos em liberdade, e aqueles jovens que hoje aqui estão não nasceram em ditadura. Aliás, eu próprio não nasci em ditadura. Aquilo que aprendi da ditadura foi-me transmitido pelos meus pais e por outros da sua geração. Também, obviamente, por aquilo que vi nas televisões, porque alguns professores falavam. Agora, viver amordaçado, viver sem poder falar, viver sem poder constituir uma associação, sem ter uma eleição livre, melhor, sem ter uma igualdade de sexo ou de género, não é? Uma igualdade entre os homens e mulheres que não existia, parece-me, para mim, é um privilégio. Não só para mim, como para estes jovens. Portanto, é preciso incutir na juventude os ideais da democracia, da liberdade, demonstrarmos aquilo que releva, não é? O que é importante para a nossa população viver em liberdade. Filipe Vintém, do agrupamento de escolas Templários, deu conta da forma como os alunos participam na atividade, acrescentando que uma pequena percentagem estará desperta para a realidade daquilo que representa o 25 de Abril. Este ano foi lançado o desafio dos 50 anos da liberdade. Os alunos vão apresentar medidas relacionadas com a temática, né? com estes 50 anos da liberdade, medidas que tentam envolver o município, que depois direcionado para estas faixas etárias que eu enunciei anteriormente. Estes miúdos têm alguma apetência, têm curiosidade também, não é? Em participar. São miúdos que já têm alguma voz na escola, nomeadamente em associações de estudantes ou então em representantes de alunos das turmas ou em delegados e subdelegados. A percentagem dos alunos não é muito grande, né? Eu podia fazer aqui lançava aqui um número, mas 10% dos alunos cá estão despertos. Temos que agarrar os outros 90%. E estas atividades, neste caso promovidas pelo município, pela Assembleia Municipal, têm esse intuito, que é tentar chamar a atenção, tentar agarrar os alunos. Referência também para as palavras da diretora do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria. Celeste Sousa destacou o tema em debate, que esteve na base do trabalho realizado pelos alunos ao longo deste ano letivo. Um dos nossos temas do nosso plano anual de atividades este ano é mesmo a liberdade. Liberdade tem a ver com os 50 anos de Abril, tem a ver com o Abril, mas tem a ver também com a nossa vida e ensinarmos os nossos jovens que é a liberdade, porque é um valor muito pertinente nos tempos atuais. O outro é o ambiente, o outro é o nosso grande tema. A vinda aqui é também muito significativa, porque isto faz parte do currículo no âmbito da cidadania, e a cidadania
aprende-se fazendo, e é isso que nós pretendemos em cada momento e, portanto, as instituições democráticas, como é que funcionam, e isto leva-nos a que estes anos, que é o segundo ciclo, neste caso agora, tenham esta experiência que os marca para a vida, seguramente. Depois o 10º ano, porque nós, paralelamente a esta atividade, temos o Parlamento de Jovens, que já é aquele ao nível distrital e até nacional dos outros alunos do 3º ciclo e secundário. Mas para estes é muito importante e isso exatamente no âmbito da cidadania ativa, temos que cada vez mais entrar em ação. Agrupamentos de escolas do Concelho de Tomar, alunos em força na Assembleia Municipal Jovem 25 de Abril, foi o tema de destaque. Cerca de 8 dezenas de associações do Concelho de Orem marcaram presença na assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo e aquisição de viaturas, numa sessão que decorreu na Sala-Estúdio do Teatro Municipal. O destaque deste encontro recai sobre o montante recorde destinado ao apoio ao tecido associativo em 2024, com uma verba que ascende aos 510 mil euros. Trata-se de um valor sem precedentes na história oriense, num gesto de reconhecimento e materialização do suporte financeiro vital para que as associações possam desempenhar o seu papel fundamental na dinâmica social, cultural e económica do Concelho de Orem, refere a autarquia em nota de esclarecimento. A ERTS marcou presença nesta sessão e falou com Luís Miguel Albuquerque, que apelidou as associações como a alma do Concelho. Está aqui efetivamente uma grande fatia daquilo que é a riqueza do nosso território. Estas associações desportivas, culturais e PSS que hoje aqui vão assinar protocolos connosco referentes à atribuição de diversos subsídios, de diversos apoios que temos em curso com as diversas associações e PSS, são efetivamente uma das grandes molas deste Concelho, porque muitas delas hoje são fundamentais no equilíbrio, na sustentabilidade e no bem-estar de todas as pessoas que habitam neste concelho. Todas elas representam cidades, representam vilas, representam aldeias, representam lugares. Muitas delas são hoje talvez o único ponto de encontro onde muitas pessoas se continuam a encontrar para falar, para discutir, para partilhar as suas vivências do dia-a-dia e, obviamente, nós, enquanto município, temos que estar reconhecidos a todos eles, a todas as pessoas que se dedicam de alma e coração a estas IPSS, a estas associações, porque elas continuam a manter bem vivo esta riqueza que temos no nosso concelho, que é o associativismo, que é efetivamente muito, mas mesmo muito forte, e obviamente nós temos que estar muito satisfeitos e agradecidos a todas essas pessoas. Cerca de 8 dezenas de associações do Concelho de Orem, aqui na assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo, batido um recorde de auxílio financeiro, uma verba que ascende aos 510 mil euros. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Nestes dias em que comemoramos os 50 anos da liberdade, nunca é demais lembrar um dos pilares da democracia: a liberdade de informar e ser informado sem censura. Ao longo das últimas décadas, este conceito tem-se consolidado na nossa sociedade. Atualmente, outros problemas se colocam. Hoje em dia, em minha opinião, existem dois fenómenos que nos devem preocupar. Um deles, a qualidade da informação que é disponibilizada via internet, que, quando não bem triada e interpretada, pode levar à proliferação de notícias falsas e aumento da desinformação. Outro, com a tremenda quantidade de informação à distância de um clique, muitas pessoas, especialmente jovens, estão alheadas dos temas sociais, económicos e políticos que a todos devem preocupar. Perante estas ameaças, algo terá que ser feito para minimizar o seu impacto. Quanto maior é o afastamento e desconhecimento dos temas essenciais, maior a probabilidade de intoxicação com propaganda que, dissimuladamente, poderá fazer perigar liberdades que julgamos por eternamente adquiridas. Cabe ao poder político, aos diversos níveis, tentar minimizar este efeito. Maior proximidade aos cidadãos, mais transparência na informação e rigor na gestão da coisa pública poderão ser vias para a solução. Ao nível de Tomar, que é o que mais nos interessa, e no que diz respeito à proximidade e transparência, a Câmara e a Assembleia Municipal já fazem um esforço nesse sentido, disponibilizando, por exemplo, a transmissão indireta das suas sessões, contribuindo dessa forma para uma maior visibilidade às suas decisões
e aumentar o interesse por parte dos cidadãos. Havendo eventualmente outras formas de incrementar esse interesse, esta parece ser a que mais facilmente poderá dar frutos a curto prazo. Em sentido contrário a esta tendência, parece estar o Executivo da União das Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Com efeito, após uma moção interposta pelos vogais do PST e votada por maioria para que as sessões da Assembleia de Freguesia fossem transmitidas via internet, o Executivo da Junta, finalmente, decidiu, e bem, inscrever no Orçamento de 2023 uma verba destinada à implementação desse serviço, havendo a expectativa de que, até meio do ano de 2024, o sistema tivesse implementado. Para surpresa geral, na sessão da Assembleia do passado dia 18 de abril, o Sr. Presidente da Junta anunciou que o Executivo não iria avançar com a instalação do dito serviço porque, em sua opinião, é um serviço caro. Aproveitou ainda a ocasião para acusar a oposição de apenas querer fazer show-off com este tipo de transmissões. É uma posição lamentável e que, ao seu nível, nada contribui para a consolidação da liberdade. Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.